Bom dia! Hoje eu gostaria de meditar no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E eu queria falar sobre o perfil do poeta. Qual é o poeta que fala um salmo desse, que escreve um salmo desse, que compõe um salmo deste? Quem é você e eu para podermos ler, recitar, meditar e ter como verdade na nossa vida esse Salmo 23? É sobre isso que eu quero falar agora em nosso Evangelho ao Amanhecer. Bom, vamos então à leitura do Salmo 23, que está aqui na tela para você poder acompanhar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, ou como diz outra versão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este é o salmo tão conhecido, tão famoso, que é o Salmo 23. É o salmo, sem dúvida, mais conhecido por todo mundo que já leu a Bíblia, que já esteve em alguma missa, em algum culto. É o salmo mais vendido em postais, em quadros. É o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Aí você lê este salmo, vê a beleza dele, a grandeza dele, a sublimidade dele em termos de fé, em termos de confiança, de entrega, de submissão, de pleno envolvimento emocional, verdadeiro, de coração com Deus. E você pensa, quem escreveu este salmo devia ser uma pessoa extraordinariamente exemplar em tudo o que fazia. Deveria ser uma pessoa correta em tudo, exemplo em tudo. Porque a verdade é que para muita gente, talvez a maioria, a ideia de que tal salmo ou tal composição ou tal palavra ou tal vida que expressam coisas que esse salmo expressam só pode ser dita e aceita e aceitável por alguém que seja correto, por alguém que tenha uma moral ilibada, uma moral acima de qualquer suspeita, uma moral digna de ser copiada, uma pessoa exemplar, com família exemplar, com uma vida pessoal exemplar, com atitudes exemplares. Bom, mas não é nada disso, né? O compositor desse salmo foi Davi. Ele foi pastor de ovelhas, então ele podia dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele havia sido pastor de ovelhas também. E depois ele se tornou rei. E nós não temos tempo aqui nessa meditação matinal para gastarmos tempo demais falando sobre a vida de Davi. Mas ela não foi exemplar. Em muitos aspectos, ou na verdade, em praticamente todos os aspectos da vida comum de cada um de nós nas relações diárias. Não foi. No que diz respeito à família, a família de Davi foi extremamente conturbada. Ele não foi um bom pai. Na verdade, dizer que ele não foi bom pai é até um elogio, porque ele foi um péssimo pai. As disputas
que existiram entre os filhos dele eram muito grandes, a ponto de filho matar filho, a ponto de o filho dele fazer sexo com as mulheres do próprio pai, com o objetivo de afrontar o pai, e fez isso à luz do dia. Esse mesmo filho perseguiu o pai. Você pense nisso hoje em dia. Um filho perseguindo o seu pai, expulsando o seu pai de casa, assumindo a casa do pai, assumindo as mulheres do pai, e fazer isso de forma pública. Imagine filhos matando, irmãos se matando. Imagine um irmão violentando uma irmã, uma meia-irmã, filha de uma outra mulher que não a mãe dele. Gente, e depois a confusão que se deu por causa disso. Davi foi uma pessoa que traiu muito, traiu feio. Ele traiu, olha, além de trair, ele foi muito covarde. Ele traiu covardemente. Ele usou a mulher do outro e ainda criou um estratagema para poder envolver o outro e esconder aquilo que estava sendo feito. Como o outro não caiu nesse estratagema dele, ele, como rei, deu um jeito de matar aquele homem na guerra. Ele mesmo não matou, mas pediu que o colocassem num ponto certo em que ele seria morto. Gente, o que eu estou querendo dizer é que o autor desse salmo, ele é um homem pecador. O autor desse salmo, ele é um homem que teve problemas horríveis na vida dele. Viveu tragédias gigantescas, ainda que tenha vivido também conquistas extraordinárias como rei. Um menino que saiu do campo como pastor de ovelhas para assumir o trono de Israel, que foi um dos maiores guerreiros e que até hoje é celebrado como um dos maiores reis de Israel. Então, como rei, ele foi extraordinário como guerreador, como conquistador. Ele foi extraordinário como estrategista de guerra. Ele foi extraordinário como um administrador do Estado, não existia, né? Do Estado de Israel, mas da nação israelita. Mas como pai, como marido, como irmão, ele não foi. Não, nem um pouco. De verdade, você que está me ouvindo e eu, talvez tenhamos uma vida muito mais correta, uma vida moral muito melhor do que a de Davi. Nós não vivemos os dilemas e nem as tragédias familiares que Davi viveu. Nós todos temos nossos problemas familiares. As famílias todas têm os seus dilemas, mas a de Davi tinha coisas horríveis. Mas veja só, esse mesmo Davi era chamado de o homem segundo o coração de Deus. É assim que Deus definia Davi, o homem segundo o meu coração. Mas como é que pode ser isso? Um homem ser chamado segundo o coração de Deus e ter essa vida que nós acabamos de falar rapidamente aqui? Como é que pode ser o homem segundo o coração de Deus com tanta confusão moral, com tanta traição, com tanta morte, com tanto sangue derramado, com tanta sujeira na vida pessoal, na vida familiar? Como é que pode? Pode, porque os seus melhores atos, os meus melhores atos, são trapo de imundície perante Deus. Você acha que você é melhor que Davi? Eu, por acaso, posso achar que eu sou melhor que Davi? Comparando moral com moral, atitude com atitude, família com família, relacionamento com relacionamento. Eu sou muito melhor que Davi. Tá, mas diante de Deus, qual de nós é melhor que Davi? Ou qual de nós pode sequer se apresentar diante de Deus como digno de ser aceito por Ele? Nenhum de nós. Porque até os nossos melhores atos, quem diz isso é o profeta Isaías, Deus através do profeta Isaías, os nossos melhores atos são trapo de imundície perante Deus. Olha, Deus olha o coração.
Será que a gente esquece disso? Deus olha o coração. Deus não olha o exterior. O nosso exterior é cheio de imundície. O nosso exterior é cheio de tropeços, de fracassos, de erros. A nossa vida é exposta e externada, externalizada, a nossa vida é realizada, tanto em atos, quanto em palavras, quanto em omissões, elas são cheias, cheias de coisas horríveis. Mas Deus conhece o coração da pessoa, de cada um de nós. Ele sabe qual é o coração que o ama. Ele sabe qual é o coração que ama as pessoas à sua volta. Ele sabe quando uma pessoa aparenta santidade, correção, moral elevada e que aquilo não passa de hipocrisia. Ele sabe. Então, não adianta nós ficarmos diante de Deus com máscaras. E aí está exatamente o ponto de Davi. Ele nunca quis ser diante de Deus o que ele não era. É só você ler os salmos de Davi. Todos os salmos expressam essa relação íntima de Davi com Deus. Essa relação clara, aberta, verdadeira, que não teme expor-se diante de Deus, que não se esconde, que não faz cara de santo, que não faz cara do homem mais correto do mundo. Não, que não tenta comprar Deus, que sabe que Deus é bom, é justo, é correto, é misericordioso também, e que sabe que diante de Deus não há o que esconder. Diante de ti está toda a minha vida. É o que Davi sempre vai dizer a Deus: diante de ti estão todos os meus pecados. A minha vida está escancarada diante de ti. E Deus sabia o quanto Davi o amava. Deus sabia. Então essas palavras de Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era a verdade do coração de Davi. Ainda que fosse de um coração pervertido como o seu e o meu, é sim, um coração completamente entregue, submisso, humilde, claro, transparente, exposto diante de Deus. O Senhor é o meu pastor. E isso é salmo evangelho, porque lá na frente Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu guio as minhas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Esse Salmo 23 é o salmo daquele que hoje, após a vinda de Jesus, tendo conhecido esse grande mistério e maravilha de Deus como o pastor das nossas almas através de Jesus, que nos guia. Jesus fala, quem entrará pela porta das ovelhas, pela porta do meu aprisco, ele vai entrar, ele vai sair, ele vai encontrar segurança e ele vai encontrar pastagem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera-me a alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Jesus é este. Ele é o bom pastor que nos guia aos pastos verdejantes. Ele é o bom pastor que nos leva para as águas de descanso quando nossa alma está aflita, cansada, pesada das angústias, das dores, dos erros, dos desvios, dos tropeços, dos pecados. Ele nos leva para as águas de descanso, ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia por aquilo que é justo. Nós não temos justiça em nosso caminhar, mas Jesus, ele
se fez justiça em nosso lugar. Ele assumiu essa justiça e nos guia pelo caminho dessa justiça. Deus olha para nós através de Jesus e pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, ele nos acolhe, ele nos recebe, ele nos aceita. Olhe para Davi. Davi não está dizendo aí que ele vai fazer tudo isso por ele porque ele era bom, porque ele estava tentando ser o melhor, porque ele estava querendo ser o mais correto, o mais santo, o mais consagrado. Olha como é que eu estou sendo bom, olha como é que eu estou sendo fiel. Olha, não é nada disso. É por amor do seu nome, por amor dele mesmo, é por amor de Deus mesmo. É por amor do nome dele, é por amor de Jesus que ele nos acolhe, que ele nos aceita e que ele é nosso pastor. Ele diz que ama até o fim, ama e ama sempre, e que nada poderá nos tirar da mão dele. Nada. Ele é o pastor que segura suas ovelhas em suas mãos e as protege, as guarda para sempre. É isso que Jesus fala dele próprio como o bom pastor. Então, nós podemos ficar tranquilos que não vai ser um erro nosso, não vai ser um pecado nosso, não será uma falha nossa que fará Deus deixar de nos amar. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que somos pecadores. Então não precisamos inventar nada, esconder nada, usar máscara nenhuma e não precisamos tentar comprar Deus, não precisamos comprar Deus. Ele veio a nós como bom pastor, ele veio buscar a ovelha que estava perdida. A ovelha perdida. Eu sou uma ovelha perdida que foi achada. Todo mundo que tem o coração aberto diante de Deus, diante de Jesus, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que segue o bom pastor, esse é uma ovelha perdida que foi achada por amor do nome dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E aqui não se fala tão somente de problemas da vida, lutas, perigos, dificuldades, mas se refere a qualquer vale de sombra de morte representada por qualquer coisa que seja anti-Deus, anti-evangelho, qualquer coisa que me assalte, qualquer coisa que venha contra mim, qualquer desvio, qualquer erro, qualquer tropeço, qualquer aflição, qualquer doença, qualquer perda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, a vara é para corrigir. O bom pastor corrige sua ovelha. Então nós somos pecadores, sim. A gente é falho, sim, e a gente não tem que ficar achando que tem que apresentar, aparentar tudo bom. Não, isso é papo furado, isso é mentira. Você pode ser você, você mesmo. Exponha-se com transparência, com tranquilidade, com verdade, à correção desse bordão do bom pastor, que é Jesus. E expor-se a esse bordão é expor-se ao ensino dele, expor-se à verdade que vem dele. Isso é expor-se ao bordão. E o teu cajado, o cajado que é aquele para puxar a ovelha, para livrá-la do desfiladeiro, do despinhadeiro, livrá-la dos buracos, livrá-la do perigo, tirá-la quando ela está presa, machucada, para poder trazê-la para perto de si. Então é assim que Deus faz, é assim que Jesus faz, Ele é o bom pastor. Sabe, às vezes as pessoas acham que quando a gente erra, Jesus se afasta da gente. Não! Quando a gente erra, Ele usa a vara e Ele usa o cajado para puxar-nos para perto dEle. E quando a gente está ferido, Ele pega no colo. É assim que o bom pastor faz com a ovelha. A ovelha ferida, Ele a pega no colo para carregá-la. É assim que Jesus faz. O dia que você e eu tivermos o mesmo coração de Davi, nós entenderemos
e nós experimentaremos o significado de ter Jesus corrigindo e trazendo para perto de si e carregando-nos no colo quando a gente está ferido. É isso que Jesus faz. É isso que ele sempre faz. Bom, essa meditação já está ficando grande demais, né? Então eu vou parar por aqui e aí a gente continua numa outra meditação. Aliás, não, eu vou terminar aqui mesmo. Eu vou deixar com você. Continue você meditando nesse salmo. Agora, faça isso do ponto de vista de quem olha para Jesus. Então, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui, olhando para Jesus, nós temos que enxergar o que vem logo em seguida. Logo em seguida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ser exaltado na presença dos adversários não é sobrepor-se aos adversários, não é ofender os adversários, não é pisar naqueles que te ofendem, naqueles que te perseguem, naqueles que te prejudicam. Não é nada disso. É ter a bondade e a misericórdia enchendo o seu coração todos os dias da sua vida. Para que as pessoas, no decorrer dos anos, todos os dias da minha vida, vejam a bondade e a misericórdia de Deus sobre você. E você habitando na casa do Senhor para todo sempre. Essa casa do Senhor que Davi fala não como a casa do Senhor que em Cristo é estabelecida no coração. Habitar com Cristo todo dia, ter Cristo habitando em nós para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é o Deus de misericórdia e Ele olha para nós sempre com misericórdia. Ele é o Deus da bondade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Medite nesse salmo. No restante desse salmo, gaste um tempo olhando para você, olhando para Jesus. E veja a graça, a bondade e a misericórdia do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu posso falar isso com toda tranquilidade, sem ter que ficar me passando por correto, sem ter que ficar achando que eu preciso comprar essa presença do bom pastor, essa amizade do bom pastor com bom comportamento. Não, o bom comportamento virá pela correção e virá pelo cajado que me traz junto dele para me ajudar no momento em que estou ferido. É assim que é. É assim que é com o bom pastor. Então, você também pode ser o compositor, o escritor, o meditador do Salmo 23. E que ele seja a realidade da tua vida. Que seja a realidade da nossa vida. Para que com toda transparência de um coração totalmente exposto e amando profundamente a Deus, se lance à sua bondade e à sua misericórdia. Se lance ao seu cuidado, o cuidado do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Salmo 23 é evangelho puro, evangelho ao amanhecer.